Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. No programa de hoje, Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, apresentaremos a mensagem do conferencista espírita Divaldo Franco, dirigida aos participantes do Fórum Estadual, realizado em Florianópolis em novembro de 2015, promovido pela Federação Espírita Catarinense. Ouviremos também uma mensagem de Natal. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas catarinenses, vivemos a hora grave, estabelecida pelos espíritos imortais, o grande período da transição planetária. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ao apresentar no livro monumental que é a Gênese, esse momento da grande transição planetária, estabeleceu como fundamental que duas gerações estariam em confronto. A antiga, aquela acostumada aos hábitos ancestrais, à sombra junguiana, as más inclinações, que tudo fariam para permanecer. E aquela outra, a que trazia a esperança, o conforto, a alegria de um mundo novo, estariam num combate intérmino, para que, por fim, o reino dos céus pudesse ficar estabelecido na terra em nome de Jesus. Da mesma forma, o notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl e logo depois Carl Gustav Jung, de Zurique, na Suíça, estabeleceram que o sentido da vida é psicológico e que ninguém pode ser um peso no organismo da sociedade. O indivíduo que não tem uma meta fundamental é candidato à destruição, à paralisia e, naturalmente, ao atraso da sociedade. O Espiritismo veio, por sua vez, dizer que o sentido da nossa vida é o canto da imortalidade, porque uma existência, por mais longa, tem o seu momento terminal, quando damos balanços nos nossos atos e despertamos a consciência para uma análise profunda das finalidades da vida. Dessa forma, estamos vivendo exatamente o momento da crise. A palavra crise em grego significa exatamente o preâmbulo de uma nova era. Toda vez que há uma mudança, essa mudança é precedida por alguma crise, e o mundo está em crise. Por quê? Porque o ser humano é o responsável pela grande crise moral. O ser humano perdeu o endereço de Deus e, por consequência, perdeu o endereço de si mesmo. Debate-se aturdido, sem passado e sem futuro. O passado representa-lhe as terríveis decepções e desencantos, porque as pequenas alegrias passaram, deixando lugar ao vazio existencial. E o futuro? Incerto, porque a sementeira não foi propiciatória de bênçãos para serem recolhidas em favor de um mundo melhor. Exatamente nesse instante da imensa transição, cabe-nos a nós, os espiritistas, viver a era grandiosa do espírito imortal, transformar a nossa vida de tal forma que a nossa pregação seja o exemplo vivo. A humanidade está cansada de palavras. Todos nós hemos escutado oradores exímios na arte do sofisma, da negação, do otimismo e em outros fatores. Precisamos agora de ver concretizados em atos todas essas aspirações que, de alguma forma, fazem parte do ideal da nossa vida. Se estabelecermos como fundamental o princípio de que a vida tem um sentido, e esse sentido é a construção da imortalidade da alma, nós estaremos enriquecidos de amor, de ternura, de fraternidade, de trabalho, para podermos construir a era nova. Tenho certeza que no fórum, e todos estarão naturalmente voltados para os ideais de grandeza da humanidade, debatidos os pontos básicos dos fundamentos doutrinários para poder manter a pureza apresentada por Allan Kardec e pelos guias da humanidade. Sabereis, vós outros que vos dedicais ao amor e à iluminação de consciência, e encontrar o lugar comum, como afirmava Blaise Pascal, da razão, a lógica, a matemática, do sentimento, a emoção, a dedicação para o equilíbrio da paz no coração. Nossos votos são fervorosos para que o Senhor da vida vos inspire e a nós todos nos conduza
na busca da plenitude. Muito obrigado. Ouçamos agora uma mensagem de Natal de Um Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná. Permanente Natal. Ele nasceu em uma estrebaria, oculto aos olhos dos poderosos de sua época. Teve seu nascimento anunciado aos simples, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Jesus, ninguém que o igualasse. Alto e belo, chamava a atenção por onde transitasse. Os trigais se dobravam à sua passagem, e os ventos iam à frente, anunciando-lhe a chegada. Por onde passou, deixou indelével o seu perfume. Não conduzia guerreiros nem serviçais pomposos. A voz do povo o anunciava, e seus cantos chegavam aos ouvidos de todos, mesmo daqueles que pretendiam se fazerem surdos. Sua mensagem atingia os corações, e como hábil agricultor, semeou a esperança e a fé nos terrenos mais áridos. Rei das estrelas e governador do mundo, fez-se simples e evidenciou à saciedade a importância das coisas pequenas, dos serviços humildes. Ele próprio serviu na carpintaria, modelando formas na madeira. E mais tarde, servindo-se de uma toalha e água, lavou os pés dos seus apóstolos. Tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura jorrada das fontes cristalinas para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade que atende o irmão onde esteja e com ele reparte o pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo, denominando-se o bom pastor, que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, os deserdados, os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Sempre nobre, porém simples e humilde. Agora que o Natal canta alegrias aos corações mais do que nunca, se pode ouvir-lhe a voz doce, convidando ao amor. E por isso mesmo, as criaturas se movimentam de forma mais intensa e se doam. São brindes, presentes, alimentos e agasalhos. É o próprio ser que esquece de si e se doa. Doa as horas do seu dia. Com um sorriso nos lábios, abre os braços e agasalha o outro no próprio coração. Depõem-se as armas, silenciam-se os combates. Faz-se paz nos campos de batalha da intimidade e do mundo. Tudo por quê? O aniversário dele se aproxima. E embora ainda infantis na arte de amar, todos podemos sentir que ele se faz mais presente, porque abrimos o nosso cofre do sentimento e lhe permitimos penetrar. São dias de felicidade os que vivemos no Natal, tudo em nome de um homem e de sua mensagem. Ah, Jesus! Como seria bom se de uma vez para sempre todos pudéssemos te entender e fazer Natal permanente em nossas vidas. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, boas festas e até o próximo sábado.
Na Era do Espírito.